Bom dia a todos. Estamos aqui fazendo excepcionalmente uma gravação hoje, no domingo, para ser transmitida às 10 horas da manhã, no horário das nossas aulas lá na Mocidade Espírita do Diógenes de Medeiros. Hoje fazendo em forma de gravação, pelo receio de não termos internet suficiente para transmissão num dia das mães onde essa demanda de internet é muito grande. Então achamos por bem hoje fazermos em forma de vídeo para que a gente pudesse garantir essa apresentação. Como fazíamos lá, vou pedir a todos que elevem um pensamento até Deus, a Jesus nosso Mestre, aos bons Espíritos que nos amparam, que nos iluminem, que possam também nos iluminar nesse instante, nos dando a oportunidade, através do estudo, através do debate, do conhecimento, a ganhar bagagem suficiente para realizar as modificações necessárias dentro de cada um de nós. Esse único instrumento que temos, realmente capaz de ser modificado, ou seja, a nós mesmos. Que Deus nos ampare e nos ilumine a todos no estudo de hoje. Muito bom dia a todos. Então, gente, hoje me coube falar sobre esse assunto, Adão e Eva na perspectiva espírita. E eu fiquei pensando assim, nossa, como é que eu vou falar para jovens sobre Adão e Eva? É um desafio, né? Porque não é um assunto, vamos dizer assim, do dia a dia de vocês, um assunto que vocês têm uma discussão maior sobre isso aí. Mas é interessante, é muito relevante no nosso dia a dia, nas conversas com outras pessoas sobre outras religiões, que às vezes nos perguntam quais são o nosso posicionamento em relação a essa questão da criação do mundo, de Adão e Eva. Então há bastante informação sobre isso, né? Há bastante discussões aí, principalmente no âmbito da internet. Quando a gente vai observar, a gente vai ver bastante coisa. Então, o que me ocorreu? Me ocorreu tratar, dentro desses aspectos, 3 assuntos que eu acho que a doutrina espírita tem bastante coisa a acrescentar. A questão entre a crença religiosa e a explicação científica do texto, a interpretação do pecado, né, do proibido e do livre-arbítrio, e a questão do pecado, da culpa e da manipulação social. Achei que esses 3 assuntos, a doutrina tem bastante referência no Livro dos Espíritos sobre isso, e é onde a gente poderia trabalhar melhor esse assunto. Então, vamos dar início aí a essa avaliação. Primeiro, a questão entre a crença religiosa e a explicação científica do texto, né? Em relação à criação do mundo mesmo, né? Que nós vamos poder observar. Essa é uma imagem bastante conhecida de todos, né? Que é a imagem de Michelangelo na Capela Sistina, onde nós vamos ver aqui Deus criando o homem. E essa pequena distância aqui é, sem sombra de dúvida, uma coisa imensa, incalculável, né? Mas é importante também observar como é que era a característica desse Deus, né? Um Deus hominal, um Deus forte, né? Com seus querubins, com seus anjos, um Deus musculoso, de barba, né? Cabelo branco, um senhor com cabelo branco dando noção de ciência, de conhecimento. Então, bastante interessante. É interessante também esse outro quadro que foi feito aqui, eu nunca tinha visto, achei ele na internet, achei fantástico, né? Que é justamente a diferença entre fixismo e evolucionismo. No fixismo, tudo foi criado qual foi descrito na Gênesis, na Bíblia. Ou seja, tudo foi criado
em 7 dias, né? 6 dias, na verdade, porque no 7º descansou. E do caos se fez a luz, e por aí vai. Temos aqui uns outros slides que vão. E aqui embaixo a questão do evolucionismo, né? Darwin vai nos colocar que nós somos uma espécie que tem um tronco junto com os primatas, né? E esse tronco vai de alguma forma nos colocar ali dentro. E o que diz a doutrina espírita em relação a isso? Olha que coisa interessante que eu achei, né? Na questão 56 existem considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação, escrito em 1857. Mas observe que apesar do texto ter essa idade, ele é extremamente atual. Então tiramos pequenos trechos para que a gente pudesse conversar aqui. Do Livro dos Espíritos, o texto fala o seguinte, olha só. A questão do primeiro homem, Adão, ter sido a única fonte que originou a humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em certa época de tal modo oposto ao texto bíblico, que não houve forma de perseguição do qual essa teoria não tenha sido o pretexto, e entretanto a Terra gira. Apesar dos anátemas, e ninguém hoje poderia contestar-lo sem depreciar sua própria razão e submeter-se ao ridículo. Ou seja, o que ele vem colocando aqui, o que os Espíritos vêm colocando, a grande falange do Espírito de Verdade, os imortais do Livro dos Espíritos, é que, da mesma forma que um dia o texto bíblico afirmava que tudo girava em torno da Terra, e isso caiu mais à frente, a ciência provou que não. E hoje, quem defendesse isso ficaria numa situação bastante complicada, bastante ridícula. Também acreditar que um único tronco, um único homem pudesse originar essa quantidade de pessoas, né? É absurdo. Então, lá no nosso Livro dos Espíritos, ok? E ele continua lá. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias. Fixa a época da criação por volta de 40.006 anos antes da era cristã. Antes disso a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal e claro. Então mais ou menos isso aqui, né? O caos, o primeiro dia, a luz, o segundo dia, os elementos do céu, o terceiro dia, o elemento da criação da terra, e por aí vai, né? Até que no 6º dia, repare, é o último dia, é a criação do homem, né? E a ciência vem colocar um aspecto totalmente diferente. Aqui uma imagem do Big Bang, né, da explosão inicial do processo, mostrando que essa situação não ocorreu em 6 dias. Mas se nós interpretarmos isso não como 6 dias, mas como 6 eras, até que faz sentido, né? O caos, a luz como o Big Bang aqui, né? A criação dos elementos no céu, da água, da terra. Geologicamente nós vamos ver que as eras se comportaram de uma certa forma a si mesmo, e que o homem foi uma das últimas criaturas a aparecer sobre ela. E o que nos diz o texto de O Livro dos Espíritos? Ele vai nos colocar, né, uma coisa muito interessante. Mas eis que a ciência positiva e a ciência inabalável vem provar o contrário. A formação dos globos está gravada em caracteres nítidos e indiscutíveis no mundo fóssil, né? E está provado que 6 dias da criação representam períodos que podem constituir-se, cada um, de centenas, milhares. Isso não é um sistema, doutrina ou opinião isolada, é um fato tão constatado quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode recusar a se admitir. Prova evidente do erro em que está sujeito a cair
por tomar ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Então, eu acho que esse texto aqui diz tudo. Qual é a impressão da doutrina espírita em relação à criação do mundo, ao evolucionismo, ao fixismo, né? As coisas não podem ser levadas ao pé da letra. Se nós interpretarmos dias como eras, né, e eras que têm centenas de milhares de anos, faz sentido todo o processo. Mas o texto do Livro dos Espíritos ainda é mais brilhante porque continua numa outra defesa muito interessante. Devemos, por isso, concluir que a Bíblia está errada? Então nós vamos tirar o mérito da Bíblia por conta disso. Olha o que os Espíritos respondem. Não, mas podemos concluir que os homens, em muitos pontos, se enganaram ao interpretá-la. A ciência, ao escavar os arquivos da Terra, descobriu a ordem que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície. E essa ordem está de acordo com o que indica a Gênese, com a diferença de que toda a criação, em vez de ser saída miraculosamente das mãos de Deus, em algumas horas, conforme está escrito na Gênese, se realizou sempre pela sua vontade, mas de acordo com as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus é por isso menor ou menos poderoso? Sua obra é menos sublime por não ter o prestígio da instantaniedade evidente? Evidente que não. Então, eu achei brilhante isso aqui, porque faz uma reflexão muito interessante. Ou seja, então, pelo fato de eu acreditar que não foi feito em 6 dias, mas em 6 eras, que não foi algo instantâneo, isso tira de algum momento o mérito, a grandiosidade de Deus? De forma nenhuma. Ou seja, quem vai fazer essas defesas de forma fanática, não vai fazer em base num raciocínio, não vai fazer em base em nenhum tipo de lógica, né? E pior ainda, né? Deus tinha que ser mágico para poder fazer as coisas para satisfazer a determinados indivíduos, como se fosse diminuir o fato de, em vez de fazer em 6 dias, fizesse em 6 eras, né? Lembrando que o tempo é uma qualificação do homem, do ser humano. É ele que determina, é ele que marca o tempo conforme ele assim pré-estipulou. Um dia de 24 horas. Ou seja, o tempo não é uma coisa criada por Deus. Deus é a eternidade, né? Então 6 dias, 6 eras não vão fazer aí nenhuma diferença dentro desse contexto. Continuamos então. E o mito de Adão e Eva, então, né? E a questão, na questão do livre-arbítrio, evolução das escolhas, e evolução e escolhas, como é que a gente pode entender, então, esse outro aspecto aí da criação do homem, de Adão e Eva, né? Então eu tenho aqui uma imagem, né? Adão, Eva, tem aqui a serpente, né? É muito interessante esse contexto, porque a narração vai ficar um pouco pequena, né? A letra aqui para vocês lerem, mas eu vou ler para que a gente possa tirar algumas conclusões. O Senhor Deus achou que não era bom o que o homem vivesse sozinho. Decidiu arranjar-lhe uma companheira que vivesse com ele. O Senhor Deus modelou também com a terra toda a espécie de animais e aves e trouxe-as ao homem para ver como se lhe acalmaria, como lhes chamaria. E pelo nome que lhes deu, ficaram a ser chamados. Contudo, para si próprio, o homem não encontrou uma companheira que lhe conviesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, tomou-lhe um dos lados e tornou a fechar a carne nesse lugar. Desta costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe-lhe ao homem. Esta sim, exclamou Adão, esta é a parte dos meus ossos e da minha carne. O seu nome será mulher, pois foi tirada do homem. Assim, um homem deve deixar o pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e serão 2 como um só.
Ora, acontecia que ambos, homem e mulher, estavam nus, mas nenhum deles sentia vergonha com isso. Então, olha que texto interessante. Esse texto mostra uma série de coisas, né? Ao mesmo tempo que uma imagem figurada, né? Parece que a mulher foi criada para uma recreação do homem, vamos dizer assim, porque o homem estava só. Então resolveram criar as aves, e aí ele não ficou satisfeito com isso, criou os animais, aí resolveram criar a mulher. É um texto, né, que se a gente fosse colocar hoje do ponto de vista mais literário, aí, mais machista, né? Porque bota a mulher num segundo plano, numa mulher de companhia, né? E na verdade não é isso. Mas no final ele se redime aqui um pouco quando ele diz, né, que serão os dois como um só, né? Ou seja, e é interessante porque na formação biológica do homem, né, falando do corpo físico, até por volta do quarto, quinto mês, nós não temos definição de caracteres sexuais no embrião ainda, né? Teoricamente todos somos mulheres, e aí por queda de uma perna do X, né, forma um Y, e aí tem a definição dos caracteres masculinos. Então, se nós tivéssemos que ter um chassi, é isso que eu estou querendo dizer, ele não seria Adão, mas seria Eva, né? Do ponto de vista material. Mas é um texto, a gente tem que ler e entender que isso não foi escrito por Jesus, viu, gente? Isso é da Gênesis, do Velho Testamento, né, hebraico. Isso vem de milhares de anos antes de Cristo, né? E tem todo um contexto social, um contexto cultural que explica todas essas colocações da mulher como um ser menor, um ser pequeno, que não é aceitável hoje, ok? Então, a gente colocar aqui, né, Adão e Eva, mito ou fato divino, né? Ou seja, um mito, né? Um mito, ok? Então, aí vem a queda do homem, que é uma coisa muito interessante. Só vou ler um pedaço, o texto é enorme, mas eu só queria tirar um pedaço mais em negrito aqui para vocês entenderem, que diz assim, ó: nós não podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Só da árvore que está no meio é que não devemos comer. Dessa que Deus disse que não devíamos comer e nem sequer tocá-la, senão morreríamos. E aí a serpente diz assim: não morre em nada. Retorquiu-lhe a serpente: Deus sabe muito bem que no mesmo instante que comerem esse fruto, os vossos olhos abrir-se-ão, tal como Deus, e serão capazes de distinguir o bem e o mal. Muito bem. Isso é uma situação interessante, né? Porque veja só, se Deus criou o paraíso, se a coisa fosse levada ao pé da letra, não teria o menor sentido. Concordam comigo? Vamos fazer um raciocínio. Deus criou um paraíso. Nesse paraíso ele resolve colocar uma árvore, né, no centro do paraíso, que Adão não podia tocar-lhe o fruto. Ou seja, era mais fácil ele não ter colocado a árvore lá do que colocar a árvore para que ele não tocasse. Isso já começa aí a primeira é um Deus sádico, né, que faz isso, que coloca uma coisa e o proíbe e coloca ainda no centro do paraíso. Mas a expressão da serpente é muito interessante quando ela fala que serão capazes de distinguir o bem e o mal. Porque a doutrina espírita vai nos esclarecer uma coisa muito interessante, né, em relação ao nosso livre-arbítrio, às nossas decisões. Vejamos se não é assim que a gente vai encontrar em alguns textos, né? Na questão 120 do Livro dos Espíritos, olha o que está escrito lá: todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Pelo mal não, mas pela fieira da ignorância.
Da ignorância. Tá? Então, e ele continua na outra questão. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Pergunta Kardec aos imortais. E olha a resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes. Ou seja, com as mesmas aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus são por vontade própria. E na questão 122, olha o que ele explica. Como é que o Espiritismo, em sua origem, quando ainda não tem consciência de si mesmo, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os leva para um outro caminho? Porque na sequência da leitura dessas questões anteriores, o que nós observamos? Que o homem ele é tutelado no seu período de ignorância, no seu período de primarismo, né, pelos bons espíritos, e na medida que ele vai ganhando conhecimento, né, e esse conhecimento vai lhe abrindo a oportunidade de enxergar as coisas, ele passa a ter a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. E aí a questão do livre-arbítrio. Então, aquele texto bíblico, né, da fala da serpente, né, que eles conhecerão o bem e o mal, tem muita relação com isso, ou seja, do momento, na verdade, que um homem no processo evolutivo, né, como espírito, que deixa de reencarnar nesses corpos primitivos, né, em planetas primários, e passa a reencarnar em planetas como o nosso, né, de provas e expiações, onde ele já começa ali a ter a condição de fazer as suas escolhas. Então, o que parece esse texto bíblico é se referir a esse conhecimento do bem ou do mal como relação ao homem a ter o conhecimento necessário para fazer as suas escolhas, ok? E olha o que responde os espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse determinada ou imposta por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora, nas influências que cede em virtude de sua livre vontade. É essa grande figura da queda do homem e do pecado original, uns cederem e outros resistirem à tentação. Então, o texto aqui do Livro dos Espíritos, questão 122, ele é muito claro a esclarecer do que se refere essa questão bíblica, né, colocada da serpente em relação à tentação e por aí vai. Na 122, né, ele pergunta assim: de onde parte a influência sobre ele? De onde parte essa influência externa que ele comenta ali? Se um homem foi criado simples e ignorante e cede não a pressões internas, ou seja, o mal não está dentro do indivíduo, mas ele cede a intuições que vêm de fora, de onde vêm essas influências sobre ele? E os espíritos respondem: dos espíritos imperfeitos, que procuram apossar-se dele para dominá-lo e ficam satisfeitos de o fazer fracassar. Foi isso que quis simbolizar a figura de Satanás, da cobra, do diabo, isso aí vai, né? Então, até nisso aí o Livro dos Espíritos vai trazer para a gente esse subsídio do que isso significa. Na 122b, ele ainda pergunta assim, Kardec: essa influência se exerce sobre o espírito somente em sua origem? Só lá no começo é que houve essa origem? Então, a questão do pecado original, da maçã, ela está significando esse processo de influenciação só ocorre ali quando o homem, conhecendo a sua própria individualidade, tendo conhecimento suficiente para começar a fazer as suas escolhas, só ocorre naquele momento? Olha que resposta interessante e o quanto a gente pode refletir sobre ela. Essa influência o segue na sua vida, de espírito, até que alcance um domínio tão completo sobre si mesmo
que os maus desistam de obsediá-lo, de influenciá-lo, se vocês assim quiserem chamá-lo. Então, ou seja, os nossos processos de influenciação, os nossos processos de obsessivos só vão acabar quando nós estivermos num estado evolutivo que os espíritos inferiores não vão sequer desejar nos tentar, porque sabem que nós nos conhecemos o suficiente e eles nos conhecem, sabendo que nós não vamos ceder, né? Ou seja, está bastante longe ainda desse processo para que a gente possa ocorrer. Mas é interessante ver como é que o Livro dos Espíritos trata de tudo, né? De todos os assuntos, e de uma forma muito interessante, de uma forma assim bastante completa em relação a todo esse processo, né? E começa a fazer sentido as coisas, né? Você não tem um mundo criado em 6 dias, você não tem um homem e uma mulher dando origem a várias raças, a vários povos com características diferentes, né? O texto que vocês vão ler lá no Livro dos Espíritos, que eu tirei pequenos trechos aqui, narra com mais fineza, com mais especificação, todas essas questões, né? Raciocinando, olha, isso não é possível. Não é possível que um homem e uma mulher façam um tronco desse tamanho e vá originar isso tudo, né? E aí, em relação ao tempo, em relação ao homem, então fica bem esclarecido na doutrina espírita, né? E que interessante, o que é confirmado, né, pela ciência. Ou seja, a ciência também não acredita que o mundo foi criado em 6 dias e que nem um homem e uma mulher foi que povoou a Terra. Ou seja, a doutrina espírita tem essa concordância com aquilo que a ciência vem trazendo e vem mostrando de alguma forma. E aí a gente poderia começar a abordar uma outra questão que eu acho que é bastante interessante em relação a esse mito de Adão e Eva, todo esse processo, né? Que é a questão do pecado, né? Do pecado à culpa, né? O mito, o pecado, a culpa. Como é que isso a gente poderia estabelecer, né? Joana de Ângeles nos traz um texto muito interessante para que a gente possa refletir bastante dentro desse contexto, né? Originada na conceituação ancestral do pecado, herança atávica, do pecado original, que seria a desobediência de Adão e Eva, os arquétipos ancestrais do ser humano a respeito da árvore da sabedoria do bem e do mal têm sido, através do processo de evolução, um dos agentes cruéis, punitivos, que vem desequilibrando o seu mecanismo. Então, 2 coisas aqui a gente tem que comentar em relação a esse texto, né? Primeiro, que essa coisa do sentido do pecado original, né? Que todo homem já nasce com uma dívida, né? Porque o pecado, a culpa é uma dívida que você nasce, né? Em que algumas religiões vão, através de alguns rituais, vão tentar ali fazer com que o indivíduo tenha a absorção desse pecado, desde que ele participe da religião A, B ou C. Ou seja, isso é uma desfiguração total do processo. Mas dentro do texto, onde a gente podia transportar isso, né, em relação à doutrina espírita, né? Nós sabemos que nós somos espíritos que reencarnamos. A cada reencarnação, apesar de termos o esquecimento das reencarnações passadas, nós trazemos atavismos. O que são esses atavismos? São condicionamentos que nós adquirimos ao longo das nossas existências quando reencarnamos, e quando voltamos em outras reencarnações, apesar de esquecidos daquela reencarnação, esses atavismos eles se persistem e fazem com que nós, muitas das vezes, erremos novamente no mesmo ponto, no mesmo problema em si,
Por quê? Porque ali foi feito um condicionamento ao longo de algumas existências. E é preciso várias e várias reencarnações, né, para que o indivíduo, no seu processo de burilamento, de aperfeiçoamento moral, vá limpando o seu inconsciente desses atavismos, desses condicionamentos, né? Então, para tornar mais claro, né, a gente poderia dar um exemplo. O que a gente poderia dizer, né? Então, imagina um indivíduo que ele tem a questão da desonestidade, né, do roubo, de não se importar de retirar do outro, de ter algo que não seja fruto do seu trabalho, mas do fruto do outro. E durante várias e várias reencarnações ele pratica isso, ele age assim como um ladrão, e ele vem reencarnando. Aquela reencarnação ele vai limpando aquilo, ele vai tentando melhorar aquela situação. Ele já não rouba numa reencarnação com mais violência, na outra ele já tem pudor de não roubar aqueles que têm menos que ele, e assim ele vai até ele conseguir chegar numa reencarnação em que esses condicionamentos, né, não exercem sobre ele uma influência tamanha que o condicione, que o obrigue a realizar novamente aquilo que ele foi condicionado. Então, se a gente pode entender algum pecado original, de alguma forma, é como isso, ou seja, o que é o pecado original para a doutrina espírita? São os nossos atavismos, são as coisas que nós trazemos das reencarnações passadas e que se manifestam de tal forma dentro de nós, com tanta força, né, que nos obriga muitas das vezes a errar novamente em determinados pontos, em determinadas situações, né? É isso que a gente vai observar. Então, a gente acredita que esse mito de Adão e Eva, essa questão do pecado original, está muito mais ligada a essa questão realmente do atavismo, né? Mas ela comenta ainda uma parte final aqui do texto, uma coisa muito interessante, né? Dos arquétipos ancestrais do ser humano a respeito da árvore da sabedoria, do bem e do mal, tem sido através do processo de evolução um agente cruel, punitivo, que vem desequilibrando o seu mecanismo, né? Então nós vamos tentar agora buscar um entendimento também para isso, numa outra questão, numa outra visão, né? Toda essa questão do mito do pecado original, de que nós já nascemos com esse pecado, né? com essa que a doutrina espírita interpreta como um atavismo nosso mesmo, das nossas reencarnações, pelas nossas escolhas, ele vai ser usado, né, com as promessas de céu e inferno ligado a isso. Ou seja, veja, se eu gero no indivíduo uma culpa, eu gero uma dívida. E todo aquele que me deve de alguma forma, eu manipulo. Eu o obrigo de alguma forma a agir de conformidade com aquilo que eu desejo, né? Então, socialmente, o mito do pecado original, a questão do céu e inferno, foi durante toda a Idade Média um elemento de controle social extremamente importante, extremamente forte mesmo, em que se buscava com isso, na verdade, um controle social, né? E mais do que isso, né? Você, como criava ali absolvições a esse pecado original, você criava literalmente, né? Perdões para os pecados, e esses pecados podiam ser absorvidos pelos representantes de Deus sobre a terra. Todo esse processo vai fazer uma amarra de controle social,
de inchamento das religiões que dominam esse discurso, né? O que é muito frequente dentro do nosso pensamento aqui no Ocidente. Mas isso, gente, cria uma chaga, cria um problema muito sério, porque quem vive, quem tem essa ilusão de céu, inferno e pecado e vive em culpa, a culpa é um transtorno, né? É um elemento de desajuste psicoemocional do indivíduo imenso. A própria Joana de Ângeles vai escrever em vários capítulos das suas obras, né? Como um elemento chave na desorganização do ser, do indivíduo, a questão da culpa, né? Então, se sentir culpado, apesar da culpa já identificar uma certa evolução, que seria o reconhecimento do erro, o reconhecimento de saber que eu errei, tá? Então eu tenho, nesse mecanismo da culpa, o ato em si que eu faço, que eu cometo, e nesse ato que eu cometo, naquele momento, o meu primarismo, a minha raiva, a minha intransigência não me deixa ver o quanto que eu estou errando. Às vezes acho até que estou fazendo melhor, eu estou acertando, né? No segundo momento vem um reconhecimento, né? Um arrependimento desse ato, né? Mas ele vem junto com muita vergonha, né? Porque eu não tenho, eu começo a ter consciência de que errei, mas eu não tenho a força moral para reparar o erro, então eu começo a sentir vergonha. Mas como eu fui criado socialmente, né, num contexto em quem erra tem que ser punido e quem acerta tem que ser de alguma forma recompensado, numa dualidade que existe o bem e o mal, o certo e o errado, né, apenas, né, que não há nuances sobre isso, o que acontece com o meu ser, o meu ego, né, com a minha estrutura de personalidade? Eu começo a me obrigar a ser punido, né, para me libertar de todo aquele remorso, de toda aquela culpa que eu começo a carregar. Então, não sei se ficou claro, nesse mecanismo da culpa, em que eu tenho o ato, em que eu não penso em nada, e aí o sentimento que prevalece é a raiva, depois o arrependimento, onde prevalece a vergonha, e a culpa, onde prevalece o sentimento de autodestruição, onde eu não me acho mais merecedor de ser feliz, onde eu não me acho mais merecedor de nada. Então, tudo aquilo que me acontece de ruim tem uma justificativa porque eu não me reconheço uma pessoa boa, uma pessoa com direito a ser feliz. Isso pode ser, essas culpas, elas podem existir por motivos reais, quando eu ajo de uma forma que eu tenho consciência de onde eu errei, ou às vezes vem de forma inconsciente, quando eu errei em reencarnações passadas e carrego dentro de mim esse sentimento de culpa, onde de alguma forma eu acho que tudo que me ocorre de ruim, tudo que me ocorre de mal, tem uma explicação para ir, tem uma justificativa, porque eu não me reconheço como uma pessoa boa ou merecedora. Então, entenda como esse contexto do pecado, da culpa, é um processo bem longo, bem atual, que acompanha atualmente a própria sociedade. E aí eu coloquei mais um slide aqui para a gente refletir. Nossa, slide eu fui há 200 anos atrás, né? Mas um PowerPointzinho aqui para a gente refletir sobre ele, que é a questão aqui da culpa e a manipulação emocional. Aqui eu coloquei a foto daquele personagem da Dona Hermínia, né? Vocês vão ver aqui, ó. Estou falando e não fiz a transição.
a culpa é uma manipulação emocional, né? Criados socialmente nessa questão do bem, do mal, do pecado original, né? Com o sentimento de culpa já fundamentado como controle social, o que vai acontecer nas nossas criações enquanto família, né? A Dona Hermínia é uma representação da mãe. E hoje nós estamos falando no Dia das Mães, nós não queremos falar mal das mães, pelo contrário, falar as mães são luzes, são anjos colocados em nossas vidas de uma forma geral para nos guiar, para nos orientar durante a vida. Mas, contudo, entretanto, o que acontece, né, dentro desse contexto? A Dona Hermínia é um personagem muito interessante, né, daquela série de filmes Minha Mãe é uma Peça. Por que eu chamei a atenção a isso? Porque ela usa de muita manipulação emocional para educar os filhos e para lidar com os filhos, né? Entenda como é que a gente transfere do contexto social uma coisa para o contexto familiar, né? Então a Dona Hermínia é aquela que quando os filhos vão sair de casa ela não quer, ela diz, vocês vão sair, mas quando chegarem eu vou estar estirada no chão, vou estar morta aqui, né? Então, todo esse e os filhos, né? Quando eu falo isso, o filho começa a pensar, e se a mãe, quando eu voltar, minha mãe estiver estirada no chão, como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir muito mal, né? Então eu começo a incutir o sentimento de culpa, e nesse sentimento de culpa eu começo a fazer o controle de toda a estrutura. O problema é que isso tem duas vias, né? Os filhos também são capazes de fazer isso. São capazes também de fazer suas chantagens emocionais dentro desse processo, né? Onde vão, olha, eu vou sair de casa, né? Eu vou embora daqui. E aí a mãe acaba cedendo aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, né? E esse jogo de culpa para cá, culpa para lá, culpa para cá, culpa para lá, jogo emocional para cá e para lá, isso, gente, destrói muitas das vezes cria um sistema de codependência que não é sadio nem para a mãe, nem para os filhos de forma nenhuma. Então, nesse Dia das Mães, né, que nós estamos vivenciando hoje, muito especial, porque é um Dia das Mães onde muitos não vão poder estar com as suas mães presente de forma presencial, mas apenas de forma ali online, de forma virtual, vamos assim colocar. A gente quer dizer a todos da importância de ter dentro dessa estrutura de família o diálogo, a conversação, né? A argumentação, para que a gente possa fazer as conquistas e os convencimentos das pessoas com argumentos, né? Com argumentos lógicos. Meu filho, eu não gostaria que você saísse, porque o risco de você sair essa hora, de ter um assalto, alguma coisa, é imenso. Por isso, e é imenso por quê? Não é porque eu estou tirando da minha cabeça, é porque deu no jornal isso, deu aquilo, aconteceu com fulano. Você vai, mas eu vou ficar aflito aqui dentro dessa estrutura, então, e você tem que argumentar, a senhora tem razão, mas temos que arrumar uma fórmula de eu poder sair e resolver isso. Vamos fazer o seguinte, quando eu chegar lá, eu ligo para a senhora e aviso se eu cheguei bem ou não. Quando eu estiver saindo para casa para voltar, eu aviso a senhora, eu passo uma mensagem pelo WhatsApp e aviso, olha, eu estou chegando. E com isso a senhora tranquiliza, olha, eu vou com fulano, eu vou com ciclano, e esse grupo que eu vou, a senhora conhece, então eu não vou estar sozinho, eu não vou estar perdido nesse processo. Ou seja, o diálogo, a capacidade de argumentação vai fazer com que todos possam chegar numa coisa que seja comum para pais, para filhos, para todos os lados. Mas o que é preciso para que a gente alcance isso, né? Nós que fomos todos criados, na maioria toda uma geração, muitas das vezes criada nessa questão dessa manipulação emocional, ter esse discernimento, né? Esse discernimento que nós temos que valorizar o outro.
E é algo que normalmente às vezes a gente se perde, principalmente com quem está mais próximo de nós, né? Com quem já cede gratuitamente o afeto, o carinho, sem que a gente precise fazer nenhum esforço para conquistar isso. Então, ao olhar os nossos pais, né, imaginar como eles foram criados, qual foi o contexto que eles viveram, tá? E ver que hoje é uma realidade diferente, que hoje é um momento diferente, né? Difícil para os pais compreenderem isso, porque são de uma outra geração, mas você como filho também tem condição, é mais fácil para você porque você tem muito mais acesso à informação, a olhar essas criaturas que de alguma forma te auxiliam, né? Sejam materialmente, sejam emocionalmente, materialmente, emocionalmente, sejam aqueles que estão distantes fisicamente, né? Mas estão presentes materialmente falando, ou presentes no coração, ou aqueles que já se foram para o plano espiritual, né? Que a gente possa entender e valorizar esses pais, essas criaturas que de alguma forma nos colaboram para a nossa evolução, para a nossa oportunidade aqui reencarnados de evoluir, né? Que o diálogo possa ser, o diálogo e a argumentação possa ser a nossa ferramenta de convívio e não a manipulação emocional. Eu fiz questão de trazer tudo isso a partir lá do mito de Adão e Eva, do pecado, de toda essa história para chegar nisso, para vocês entenderem que toda essa questão de manipulação, de culpa, não vem de agora, né? Não vem dessa geração, não vem dessa raça, né? Vem de milhares de anos, de toda uma estrutura social que foi controlada em cima de todos esses mitos, né? Em que foi incutido todas essas questões do bem, do mal, do certo, do errado, da culpa, né? Dos preconceitos, né? E que a gente aos poucos tem que se livrar disso, aos poucos tem que ir, as gerações têm que ir limpando isso, tirando isso, mas isso só se faz com diálogo, mais uma vez, a palavra que eu mais repito aqui, vocês já repararam, e com amor. O amor de reconhecer que o outro, que por mais que você acredite que ele esteja equivocado no que ele está tentando fazer, de proibir de sair às vezes, ou de proibir a ter acesso a determinadas coisas, por mais que você ache que isso é absurdo, procure entender o contexto cultural, social em que ele vive, que ele viveu, as experiências que ele teve, para que você, vendo o lado dele, você possa argumentar de uma forma firme, forte, entendendo também que ele, que com mais experiência que você, tem na sua vida o papel de ser um sinaleiro, de mostrar os caminhos que a vida tem, as escolhas que a vida tem. Algumas que ele já escolheu e não se deu bem, outras que ele escolheu e deu melhor. É lógico que as escolhas suas, como filhos, serão de cada um. Cada um é responsável pela sua escolha. Mas observar os outros, as escolhas dos outros, ver o quanto essas escolhas deram certo ou errado, é sem dúvida um ato de sabedoria, um ato de grandeza mesmo, tá? Então, eu queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus continue a iluminar os seus corações com muita força, com muita fé, para que vocês possam levar adiante as suas missões. É a única missão que o Espírito Terceira Ordem tem, é criar os filhos que nos é colocado. Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então cada um que tem a sua dificuldade, que tem seu filho problema, que possa também estar refletindo que tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo e evolutivo dele. Aos filhos que têm seus pais problemas, também é verdade, que também possam refletir que eles também fazem parte da solução
de suas vidas, do seu aprendizado, e que possamos todos nos abraçar de uma forma muito carinhosa, muito gostosa nesse domingo de Dia das Mães, ou pelo WhatsApp, aqueles que não puderem fazer isso presencial, e dizer assim: olha, muito obrigado por tudo, e eu te amo de coração, né? Do fundo do meu coração. É o sentimento de gratidão elevado ao seu extremo. É o amor por pai, por mãe, por aqueles que nos fazem todo o bem que na maioria das vezes nem merecemos. Muita paz, muita luz a todos. Que Deus abençoe a todos nesse domingo. Em especial a todas as mães. Feliz Dia das Mães. Obrigado pela atenção de todos. Se alguém quiser fazer algum questionamento, coloque aqui no comentário do Face ou para que a gente possa tá respondendo, tá ok? Foi um prazer imenso nessa manhã de domingo estar com vocês. Peço desculpa por não ter sido uma live hoje, por conta do receio que tínhamos de não conseguir transmitir por conta do congestionamento das redes de internet no Dia das Mães. Mas do fundo de nossos corações, meu muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus ampare e ilumine a todos. Fiquem com Deus.